Outra propriedade específica importante na diferenciação de substâncias puras e misturas é a densidade. Você já parou para se perguntar por que um barco que pesa toneladas flutua no mar e uma taxinha que pesa alguns miligramas, se jogado ali, vai parar lá no fundo do oceano? Isso ocorre por conta da relação massa-volume dos materiais. Vejam só, 1 centímetro cúbico de madeira pesa entre 0,6 e 0,8 gramas. Já 1 centímetro cúbico de água pesa, entre aspas, 1 grama. 1 centímetro cúbico de ferro pesa 7,86 gramas. E 1 centímetro cúbico de chumbo pesa 11,40 gramas. Por que pesa, entre aspas? Porque a massa de um corpo é a mesma em qualquer lugar do universo. Já o seu peso é diferente. Como assim? Porque o peso depende da gravidade. É massa vezes a gravidade. Um corpo que na Terra tem um determinado peso, na Lua terá um peso menor, pois a aceleração da gravidade na Lua é menor do que na Terra. E aqui nós estamos falando de massa e não de peso. Isto significa que a densidade do ferro é maior que a densidade da água. Ou seja, se nós tivermos a mesma massa de ferro e de água, o volume de água será muito maior, pois a relação massa-volume, ou seja, a densidade da água, é menor. Isso nos permite, por exemplo, identificar substâncias só através do seu volume e de sua massa. Olha só, nós temos aqui 3 tubos de ensaio. Cada um deles contém 1 grama de substância. Num deles nós temos água, no outro nós temos etanol e no outro nós temos clorofórmio. Quem é cada um deles? Sem precisar recorrer a nenhuma outra propriedade dessas substâncias, nós podemos identificar que o tubo 1 é o clorofórmio, o tubo 2 é a água e o tubo 3 é o etanol. Por quê? Porque a densidade do clorofórmio é maior que a da água e a densidade da água é maior que a do clorofórmio. Então essa é a densidade absoluta, ou massa específica. A densidade, ela é uma propriedade intensiva, ou seja, ela não depende do tamanho do sistema. Se nós tivermos 1 grama de água, sua densidade, a temperatura ambiente, será de 1 grama por centímetro cúbico. Se nós tivermos um caminhão-pipa cheio de água, a densidade dessa água continuará sendo 1 grama por centímetro cúbico. Em química, sua unidade será grama por centímetro cúbico, como nós já estamos falando. Ela relaciona as grandezas de massa e volume a uma dada temperatura. À medida que a temperatura aumenta, geralmente a densidade dos corpos diminui. E é uma propriedade diferente de peso específico. Peso específico é o peso por unidade de volume. E também é diferente da densidade relativa. Densidade relativa é a densidade de um corpo dividido pela densidade de outro. Por que a densidade relativa é importante? Porque aquele corpo menos denso flutua em um líquido mais denso. Isso explica por que o navio pesando toneladas flutua sobre a água. Apesar de sua massa ser grande, quando dividimos a massa pelo volume, nós encontramos uma densidade menor que a densidade da água. Como nós vimos, a unidade de densidade é gramas por centímetro cúbico. Quando formos calcular a densidade, nós precisamos converter massa e volume para essas unidades de medida, para depois calcular a densidade. Você sabe como fazer transformações de unidade? Vamos ver uns exemplos. Quantos gramas de medicamento? Quantos gramas ou quantas gramas? A grama é a relva, o grama é massa, então é quantos gramas. Quantos gramas de medicamento existem numa caixa contendo 50 comprimidos de 200 miligramas cada um? Então vejam só, nós temos a massa em miligramas,
e está sendo perguntada a massa do medicamento em gramas. Como fazemos essa conversão? Então aprendam essa escadinha aqui. Vamos tomar como referência a unidade de massa grama. Maior do que grama, nós temos quilograma. Maior do que o quilograma, nós temos tonelada. Menor do que o quilograma, temos miligrama. Menor que o miligrama, temos micrograma. Então veja só, se nós estivermos subindo a escadinha, para cada degrauzinho desse, nós vamos dividir por 1000. Se nós estivermos descendo a escada, cada degrauzinho desse nós multiplicamos por 1000. Então veja só, nós estamos em miligramas e queremos passar para grama. Então, daqui para cá, nós vamos subir a escada um degrau. Então, nós vamos dividir por 1000. Quanto que é 200 dividido por 1000? Isso vai dar 0,2 gramas. Como nós temos 50 comprimidos, vamos multiplicar isso por 50. 0,2 vezes 50 vai dar 10 gramas. Essa é a massa de 50 comprimidos de 200 miligramas. Quantos litros de gasolina transporta um caminhão com 4,5 metros cúbicos de combustível? Então, nós estamos em metros cúbicos e queremos converter em litros. Da mesma forma, nós fazemos uma escadinha para volume. Tomando como referência litro, maior do que litro, nós temos o quilolitro. E menor do que litro, nós temos o mililitro e o microlitro. 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. 1 mililitro é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. E 1 quilolitro é a mesma coisa que 1 metro cúbico. Então, subindo a escadinha, cada degrau desse nós dividimos por 1000. Descendo a escadinha, cada degrauzinho desse nós multiplicamos por 1000. Então, olha só, nós temos 4,5 metros cúbicos. Então, estamos aqui, ó, metros cúbicos, e queremos converter em litros. Então, nós vamos descer a escada. Se nós vamos descer a escada, nós vamos multiplicar por 1000. É só um degrauzinho, multiplica por 1000 uma vez. Logo vai ficar 4,5 vezes 1000. Isso aqui vai dar 4.500 litros. Vamos ver agora um problema de densidade. Em condições normais, o mercúrio tem densidade em torno de 13 gramas por centímetro cúbico. Esse sinal negativo significa que o centímetro cúbico está no denominador. É outra forma de representar. Qual a massa desse metal necessária para preencher um frasco de meio litro de capacidade? Então está sendo perguntado qual é a massa e o volume é de meio litro de capacidade. Como calcular essa massa? A densidade é igual à massa dividido pelo volume. A densidade é de 13 gramas por centímetro cúbico. A massa é o que nós estamos calculando. E o volume é de 0,5 litros. Nós podemos jogar esse 0,5 aqui? Não, porque a densidade está em centímetros cúbicos. Como é que nós convertemos 0,5 litros em centímetro cúbico? Voltando à escadinha,
De litro para centímetro cúbico, nós vamos descer a escada. Então, vamos multiplicar por 1000. Logo, vai ficar 0,5 vezes 1000, que vai dar 500 centímetros cúbicos, ou 500 ml. Fazendo o meio pelos extremos, fica m vezes 1, invisível, que está aqui embaixo, e 13 vezes 500, que vai dar 6.500 gramas de mercúrio. Ok? Outras unidades de medida. Nós temos a temperatura, que é o estado de agitação das partículas que formam a matéria. Quanto mais agitadas estiverem essas partículas, maior será a temperatura deste corpo. No Brasil, a principal escala de temperatura empregada é a escala Celsius, ou graus centígrados. Mas, em ciência, geralmente se utiliza a temperatura Kelvin como medida de temperatura, que é uma escala absoluta. Por quê? É uma escala absoluta? Porque ela tem início. O 0 Kelvin é a menor temperatura que se pode atingir. Nela, todos os movimentos das partículas cessam. Por isso é chamado de zero absoluto. Para converter a escala Celsius em Kelvin, nós devemos somar 273,15. Por exemplo, se a temperatura agora for de 30 graus, essa temperatura na escala Kelvin será 30 mais 273,15, ou seja, 303,15 Kelvin. Outra unidade de medida é a pressão. O que é a pressão? É a força exercida numa determinada área. Quanto maior a força exercida em uma área, maior é a pressão. E como unidade de medida da pressão, nós temos várias unidades. Nós temos o ATM, por exemplo, a pressão atmosférica normal é de 1 ATM, ou 760 milímetros de mercúrio. Esse valor vem de um experimento que foi conduzido por Torricelli, que veremos mais à frente na nossa disciplina. E também vocês vão estudar em física. Por isso, a unidade de milímetros de mercúrio também é chamada de Torr, de Torricelli. A pressão também pode ser medida em bar e em Pascal, que é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. E temos também a solubilidade, que, conforme nós já vimos, é a quantidade máxima de uma substância que pode ser dissolvida em um determinado solvente. Essa substância a ser dissolvida é chamada de soluto, e o que dissolve é chamado de solvente. Quando adicionamos a quantidade máxima de uma substância que pode ser dissolvida em um solvente a uma dada temperatura, nós dizemos que temos uma solução saturada. O que é a solução? É a mistura solvente mais soluto dissolvido. Então, uma solução saturada é uma solução cujo solvente tem a quantidade máxima de soluto dissolvido em uma dada temperatura. Por exemplo, a 20 graus Celsius, a quantidade máxima de cromato de potássio que pode ser dissolvido em 100 gramas de água é de 65 gramas. Então, se 100 gramas de água tiver essa quantidade de cromato de potássio, nós temos uma solução saturada. E como nós estamos falando em medição, vamos explicar também o que é exatidão e precisão de medidas. Vejamos essas três situações aqui. 3 atiradores de dardos. O atirador A acertou os seus 3 tiros no alvo. O atirador B errou o alvo nos seus 3 tiros, mas acertou exatamente o mesmo ponto. E o atirador C acertou 3 pontos diferentes, nenhum deles no alvo. Como nós classificamos esses 3 atiradores? Algum deles foi preciso, algum deles foi exato. Então vejam só, o primeiro atirador, ele foi exato e preciso. Por quê? Porque ele acertou o alvo, então ele foi exato. E os seus 3 tiros tiveram um comportamento semelhante.
Então ele é preciso. Os seus valores concordam entre si. Já o atirador B, ele não foi exato, ele não acertou o alvo, mas ele foi preciso. Suas 3 medidas concordam entre si. Então, provavelmente, se ele executasse um 4º tiro, é de se prever que ele vai acertar o mesmo ponto. Já o atirador C, ele não foi nem preciso, nem exato. Então, se ele der um 4º tiro, esse dardo poderá acertar o alvo ou acertar um ponto bem distante. Não tem como saber, porque não há precisão entre os valores. Então, o que é exatidão? É quão próximo a medida é do valor verdadeiro. Nesse experimento aqui, o valor verdadeiro seria o alvo. E o que é precisão? É quão concordante as medidas são entre si. Outro problema que nos deparamos frequentemente quando trabalhamos com medidas é a limitação dos instrumentos. Por exemplo, se nós formos medir o tamanho deste inseto, percebemos que o nosso instrumento não nos permite dizer com exatidão qual o seu tamanho. É um valor que é maior do que 1,5 centímetros e é menor do que 1,6. Então, qual será a medida exata deste inseto? Não temos como saber. Então, toda medida, sempre você vai ter um número de algarismos que você tem certeza que está correto, mais um algarismo que será duvidoso. Neste caso, como expressar corretamente o tamanho deste inseto? Bom, nós temos certeza que é mais do que 1,5 centímetros. Então, eu diria que é 1,55. Essa seria a forma correta de expressar o tamanho desse inseto. Por quê? Nós expressamos os algarismos que nós temos certeza e acrescentamos mais um, que é o duvidoso. Resumindo, toda medida deve ser feita assim. O número de algarismos que você tem certeza, mais um algarismo duvidoso. Este tipo de medida nós dizemos que está sendo expressa utilizando algarismos significativos. Beleza? Então, pessoal, essa foi nossa aula. Deixem suas dúvidas lá no fórum de Tira Dúvida. Respondam os exercícios. É isso aí. Valeu e até a próxima!